consegui chegar. Jumping in the show with the blues start bumping on the street, the truck start jumping. Who feels like me on the job from 9 to 5? Working 9 to 5. Want to wait to make a living, so they can't help but so checking on your gear and then you use your mind. I'm the level if you're ready. It's enough to drive you crazy. You're 9 to 5. Oi, gente! Boa noite, bem-vindos! Vamos falar hoje do nosso amigo Tic-Tac, Tic-Tac. Super animada, porque meu dia começou faz tempo! Joia, joia, joia! Hoje nós vamos falar sobre organização de tempo, minha gente. E vamos aproveitar que é terça-feira ainda, estamos em agosto, né? Vou mandar uns lembretes aqui para vocês antes de começar. Por favor, mandem suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas, suas angústias para essa organização funcionar aqui nos seus comentários ou na caixinha de perguntas, tá? Tô esperando a Fabinha chegar, acabei de ver que ela já chegou. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E a gente vai conversando, a gente vai trocando ideias e vai respondendo as perguntas de vocês aqui hoje. Vai ficar gravado aqui no IGTV, vai ficar gravado lá no YouTube. E a gente vai continuar falando sobre mais organização a partir de quinta-feira, quando começa o Conexão e Organização. Então, tem muito mais papo. E toda semana, como vocês sabem, tem live aqui no Carol Organize às 8h15, às 20h15. Sempre com um tema diferente, sempre com uma coisa animada para vocês. E espero que isso permaneça. Deixa eu chamar aqui a Fábia. Sejam todos bem-vindos. Se vocês souberem de mais alguém que está precisando de dicas para organizar o próprio tempo, então chamem aqui usando a gente continuar aqui organizando. Deixa eu desligar aqui a minha baguncinha de começar. Todos bem-vindos novamente. Oi, Fábia. E aí? Rapaz, queria ir pra boate. Tô aqui doida pra ir pra boate com você. Bora lá, Rocha! Vamos, tamo junto, viu? Bem-vindos, queridos. Tem muito de gente aqui que sempre vem. Danizinha, Carol, a Sandra. A minha xará Carol, número 2 aqui do blog. Que bom, gente. Bem-vindos, né? Como vocês sabem, toda terça-feira a gente tá aqui para falar sobre organização, sempre comigo ou eu e Fábia juntas, viu? Roseane, bem-vinda. Hoje estamos animados porque meu dia começou cedo, assim como o de Fábia. A gente estava, terceiro tempo aqui da organização. E hoje a gente vai falar do nosso querido amigo tempo, né? O que fazer para organizar o tempo, né? Todo mundo fala, eu até falei hoje, fiz uma postagem, vamos correr atrás do tempo, as coisas não param. O tempo é que não para, gente, as coisas são bem paradinhas, o tempo é que não para, e a gente é que fica agoniado com o tempo. E Fabinha, para a gente começar, né, a gente está sempre aqui comentando, dando dicas, né, e falando sobre tempo. Como que foi seu tempo hoje? Se apresente, fale aí da sua organização de tempo. Vamos usar o nosso dia aí como exemplo para começar bem essa terça-feira, essa live de terça-feira. Legal, estou aqui toda animada porque terceiro tempo, show de bola. Gratidão, Carol, gratidão para todas as queridas que estão aqui conosco. Saudades, Carolzinha, de todo mundo que sempre nos acompanha, nossos seguidores, clientes, amigas, enfim, a galera aqui da rampa, bora rochar. E, Carolzinha, é o seguinte, quando você fala de tempo, relógio, tempo, eu acordo 5h30 da manhã com o maior pique, com maior fome, eu digo que eu estou morrendo de fome. Pulo da cama para poder arrochar, porque uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, esse tempo, como você bem colocou, somos nós que fazemos. Então, eu me propus alguns anos atrás a acordar mais cedo, porque minha avó já dizia, né? Sapo pula, não é porque gosta não, porque precisa, né? Tem uns pés bons assim, e aí as nossas avós sempre são muito sábias.
E aí eu aprendi, Carol, que quando a gente administra bem o tempo, o dia, ele parece que prolonga, porque você tem tudo certinho. E aí meu dia, só para poder finalizar, que a gente tem muita coisa para poder dar, mas começou 5h30 da manhã e fui super feliz para um cliente fazer. Até tirei foto de gato, de criança, né? Organização de quarto infantil. E o mais interessante, né? Porque a gente se revitaliza, porque quando você trabalha com o que você ama, a gente nem olha para o relógio, porque você sabe que vai dar tempo. E à tarde fui resolver um monte de coisa e hoje o sentimento foi de muita alegria, porque no meu checklist eu consegui fazer um monte de coisas, mais ou menos 70% do que era proposto. E hoje, e aí vim para casa, tomei banho, estou com o cabelo molhado, estou aqui para o terceiro tempo, que é o que a gente mais gosta de fazer, que é partilhar informação e estar com as nossas queridas aqui todas as terças e quintas-feiras. É isso. Deixa eu só falar, quem não me conhece, eu sou Fábia Vieira, estou personal organizer há 26 anos, com muita alegria e muito arroxo. É isso, Carol. Que joia. Então, assim, eu queria usar esse exemplo, vou falar do meu dia hoje para vocês, porque a gente sempre pensa no dia de amanhã, gente. E não é porque a gente está sonhando, não é porque a gente faz uma programação, porque a gente meio que se organiza antecipadamente. A gente vai falar mais sobre isso, né, para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Mas eu também acordei cedo hoje, eu tinha muitas coisas para fazer, porque a gente está formatando e finalizando um curso online, então tinha uns formulários, tinha que editar a apostila para já colocar online, né, fazer minhas tarefinhas. Então eu trabalhei de manhã, né, ainda acompanhei meu filho que estava aqui no house, né, na escola em casa. Aí, ó, teve o intervalo do almoço, né, pra gente poder almoçar, fazer o almoço. Aí tive que colocar roupa para lavar. De tarde eu fui para o cliente, saí do cliente 7 horas e cheguei em casa 8 horas e já estou aqui, né, para o terceiro tempo. Isso é normal, faz 3 semanas que eu estou nessa de chegou do trabalho, daí vai direto para a live, mas dá certo. Nós estamos aqui conversando temos uma pauta, estou olhando para a pauta bem ali para não esquecer, o nosso roteiro, para não esquecer do que a gente vai falar para vocês. Sempre tem, a gente se planeja antes. E mais tarde eu ainda vou terminar de fazer umas aulinhas aqui com o Fábio, então a gente está aproveitando bem o tempo que a gente tem durante o dia, fazendo blocos, né? Que também são outras dicas que a gente vai passar para vocês. Então é só um exemplo do que a gente faz, que a gente gostaria que vocês fizessem. E assim, minha primeira pergunta, Fábia, quem é que tem controle do tempo? Uau! Pergunta desafiante, né? Quem tem controle do nosso tempo somos nós mesmos, né? A autorresponsabilidade. Eu queria aqui abrir um parêntese, Carol, porque assim, as pessoas reclamam de dizer assim, eu não tenho tempo, porque eu não tenho tempo. Eu fico enlouquecida, porque eu sei que se você planejar o seu dia, a sua rotina, as suas tarefas, vai dar tempo. E aí, esse controle, só você, porque o que eu acho massa, a gente adora esse tema, você também adora, porque tem tudo a ver com produtividade. O nosso trabalho de organização tem tudo a ver com planejamento de tempo. E assim, e aí o interessante, Carol, é que nós, que somos organizadas, nós fazemos um checklist, a nossa agenda, ela funciona. Por quê? Porque nós sabemos mensurar quanto tempo leva uma tarefa, o deslocamento, a tarefa do filho, enfim. Então, quem controla o nosso tempo, com certeza, a autorresponsabilidade sou eu. Não é marido, não é filho, não é ninguém. Não é a política, não, somos nós. Segunda pergunta, capciosa. O tempo é diferente para todo mundo ou é igual? O sol nasce 5 horas da manhã e se põe 17h30. Ele é democrático. O que é legal, né, é que a gente percebe nas pessoas que são mais produtivas, é que ela tem essa noção do tempo e o que ela vai fazer. E aí, Carol, tem tudo a ver também com missão de vida. Porque as pessoas que procrastinam, que é um assunto que está totalmente ligado com a produtividade, as pessoas, elas fazem coisas completamente erradas durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Aí, assim, não, mas minha vida é loucura. A vida de todo mundo é loucura.
né? Não é porque você é funcionário público, autônomo, não, gente. A questão principal, o cerne da questão, Carol, é exatamente como eu vou administrar o tempo de 8 da manhã a meio-dia, de 1 da tarde às 5 e assim sucessivamente. E aí é um tema muito rico, muito abrangente, é bem legal. Joia. Ou seja, para todo mundo tem 24 horas. Não tem 30 horas, não tem 20 horas. Pode parecer que ele está passando mais rápido, pode parecer que o giro está sendo feito mais rapidamente, mas todo mundo e todos os dias tem 24 horas. Toda semana tem 7 dias, todo mês tem 28, 30, 31 dias e todo ano tem 365 dias. Não muda. O meu dia tem o mesmo tempo, mesmo tic-tac da Fábia, do seu, do outro. E o que a gente faz de diferente, né? A próxima pergunta, assim, as pessoas reclamam disso, né, Fábia? Mas o que isso tem a ver com as minhas tarefas, com o dia que eu escolho, com o planejar do dia seguinte? Assim, e o que eu faço com essas minhas 24 horas que são iguais? O que eu posso fazer? Eu vou dar um exemplo bem simples, né? A gente tem que saber o que é, porque o tempo ele é nosso melhor amigo. Porque com ele a gente consegue, tipo assim, amigo tempo, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Agora eu tenho que ter uma noção muito clara, Carol, que é o seguinte: o que é que vai me roubar o tempo? A minha lentidão, as minhas distrações, ou muitas vezes você quer fazer tudo de uma vez só. Gente, não dá, sabe? O bom senso nos fala que para tudo tem um tempo. Inclusive é bíblico, né? Tem tempo para tudo. Em Eclesiastes a gente encontra que é muito legal. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para jogar pedra, tempo para desconstruir. Então, assim, o que eu coloco aqui, assim, muito claro, é o seguinte: o que é que você precisa fazer? Eu vou abrir um parêntese. Qual o seu planejamento do dia, da semana, da quinzena ou mensal? Porque se não tiver claro para mim isso daí, eu vou ficar igual barata tonta, eu não vou saber seguir uma rotina. Então, a ideia principal, eu ter um planejamento. E aí vem aí o coach, né, que é bem legal, a roda da vida. Eu tenho a minha área pessoal, familiar, residencial, com os meus filhos. Então, eu tenho que entender essa roda da vida e quanto tempo eu vou dispor para cada área dela, para cada área dessa, para que a gente possa construir uma rotina, tarefas e as providências que são necessárias nessa semana, nesse mês. Então, Carol, eu acho que a resposta é esse planejamento e o que você precisa realizar. Eu acho que é mais ou menos isso. E hoje as pessoas estão, assim, mais presas dentro de casa, né? Assim, por causa da pandemia. E aí você tá fazendo tudo de casa. É mais fácil, né, Fábia? Ninguém tem que se deslocar, ninguém pega trânsito. E aí? Mudou? Eu vou fazer um paralelo que eu sempre faço, né? Que as pessoas gostam muito, que é assim. Carol, por incrível que pareça, as pessoas, tanto clientes como pessoas que estão à nossa volta, dizem assim: Fábio, eu estou trabalhando mais do que eu fazia lá fora. Quando a pessoa, por quê? Hoje, e aí vocês que são mães, né, profissionais, que eu não sou mãe, eu sou apenas profissional, mas é pegar esse pacote, esse combo e lembrar o seguinte: o que é que eu fazia antes da pandemia, se dava certo ou não? Aí a pergunta fica aí para os nossos ouvintes, né? Será que o tempo antes da pandemia para você era legal? E hoje, na pandemia, será que piorou, melhorou? E o desafio é o que é que a gente precisa fazer para poder administrar e, assim, dá tempo de tomar um cafezinho, falar com uma amiga ou então ficar de boa no sofá? Então, Carol, eu acredito que nessa pandemia as pessoas, como elas não tinham organização, e eu estou falando do geral, tá, gente? Porque a gente trabalha numa área, né, Carol, que as pessoas ficam perdidas. Claro que tem pessoas extremamente organizadas, extremamente focadas, mas a grande maioria, eu só não sei a porcentagem, elas são perdidas e aí precisa, sabe de quê? Ó, vou colocar aqui bem claro para vocês. Uma agenda. Já ia começar a falar quais são as ferramentas que a gente tem que usar, né? Pronto. Então, se você perguntar para um grupo de amigas profissionais, você utiliza agenda física, virtual?
as pessoas vão dizer assim, vixe Maria, eu sou perdida. Alguém está dizendo que está sem som, né, por aqui. Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem, deve ser, tem que ver aí a sua conexão. Verifica a conexão que dá certo. Então, as ferramentas, então, assim, eu acredito que falta ferramentas, que existe já as ferramentas, só que as pessoas têm preguiça de usar as ferramentas para si próprio. Então, eu acho que falta muito vontade, sabe, Carol? Eu vou dar aqui dar um tempo, falta muita ação da pessoa para poder realmente efetivar aquilo que é importante. Então, assim, vamos fazer as pazes com a agenda, bem como a Vanderleia está falando aqui nos comentários. E na questão de que você precisa ter uma agenda e que ela tem que ser de escrever. Você pode ter uma agenda digital, você pode ter uma agenda via quadro, você pode, sabe, ter aquele calendário. Acho que a Fábia tem no quarto dela, é um calendário que fica na parede. Gente, o importante, sabe o que é? Você tirar daqui, né? Não confiar na sua mente e anotar. E não é anotar só o compromisso, que a agenda é muito mais para você anotar um compromisso, né? Uma data, um horário que você tem que fazer, ou uma meta, um prazo de você ter que fazer alguma coisa. Mas muito mais uma tarefa. Quando alguém te manda um e-mail, quando alguém te liga, quando você fala com seu marido, ou quando a escola manda uma notificação, enfim, quando acontece alguma coisa, muitas vezes isso gera uma tarefa. Eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que comprar uma comida, eu tenho que encontrar um livro, eu tenho que fazer alguma coisa. E isso vira um monte de tarefinhas, né? Que a gente chama de uma lista de tarefas. Então você tem que anotar isso em algum lugar. Mesmo que você não faça hoje, amanhã ou depois de amanhã, isso tem que estar anotado em algum lugar. E mais, às vezes você tem tarefas que fazem parte de um plano que é muito maior. Por isso que a gente fala, tem um livro que é da... Deixa eu ver se eu consigo pegar. Consigo, ai, sem cair. Ó, esse livro aqui é muito legal, chama Vida Organizada, que fala de uma das técnicas que chama GTD, que é Get Things Done, fazer as coisas acontecerem, tá? E aí tem toda uma metodologia, mas o que o David Allen e a Thaís Godin falam? Que você precisa tirar da mente, você precisa anotar e você precisa organizar esse fluxo de ideias no tempo. Como assim? Passado, presente e futuro. Então, se você está viajando, né? Você voou nas ideias. Ah, eu tenho uma ideia de ir para a Índia daqui a 10 anos. Ótimo. Você vai anotar, vai colocar isso num banco de planos, um banco de ideias, 10 anos. Ah, mas daqui para lá eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer um curso zen budista, eu tenho que fazer sei lá o quê, plano 5 anos. 2 anos, eu tenho que começar a praticar yoga, eu tenho que mudar a minha vida para ser mais minimalista, sei lá. Então você tem um plano e cada plano tem todo uma escadinha, né? Eu vou fazer algumas coisas para chegar aqui, para depois chegar ali. Então, tem planos e tem coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Que são as coisas mais urgentes, que são as coisas mais imediatas. E outro livro que eu queria trazer para vocês é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que ele fala muito sobre isso. Uma outra coisa que a gente tem que aprender a fazer é fazer uma priorização daquilo que a gente tem. Aqui a gente falou várias coisas, né, que eram importantes, de você tirar da cabeça e anotar. Mas o que é mais importante? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois de amanhã? E outra coisa muito importante que a gente não faz, gente. A gente não diz não para as coisas e a gente precisa dizer não. A gente precisa decidir o que é importante, que a gente precisa fazer e dedicar tempo para fazer, e aquilo que não é importante, que a gente não quer fazer, a gente quer se afastar de pessoas, a gente quer se afastar e evitar tarefas desnecessárias. Então, para isso, a gente tem que ter claro o que a gente quer, tem que ter claro o que a gente não quer, e a gente tem que dizer, ter atitude para dizer, eu não quero fazer esse projeto, eu não quero fazer essa ação, ou a gente tem que saber delegar para outras pessoas. Às vezes a gente quer fazer tudo, só porque a gente acha que o nosso é menor, a nossa forma de fazer é certa, a melhor, e às vezes a gente não tem tempo, gente, a gente não tem mãos, por isso que a gente trabalha em parceria, por isso que a gente trabalha em conjunto, trabalha em equipe, porque sozinho a gente não consegue fazer muitas coisas, tá? Então esse volume de coisas que eu tô falando aqui, ó, tirar da cabeça e anotar, priorizar o que você vai fazer, saber o que você quer e o que você não quer é um ótimo caminho, é um primeiro caminho para tudo, né, Fábia? Que tem essa parte do planejamento, inclusive para você organizar bem o seu tempo, né? A gente está falando aqui da rotina, mas eu acho que antes disso a gente tem que parar, né, e pensar, o que é que eu tenho que fazer? Se você não sabe por onde começar, faça isso, anote, pegue vários papéis e vai fazendo um monte de listas. Depois priorize o que você tem para fazer. E o que você tem que fazer esta semana? Uma ótima forma de você fazer é, o que eu tenho para fazer amanhã,
que eu tenho para fazer essa semana, o que eu tenho para fazer nesse mês, né? Você já vai esticando e vai programando as coisas que você tem que fazer. E isso é com as tarefas do seu trabalho, com as tarefas da sua casa, com as tarefas de limpeza, sei lá, com qualquer tipo de tarefa que você for fazer. Joia? Show de Fábia, bola. aí deixa eu te perguntar. Fala. Deixa eu só pontuar um pouquinho o que você colocou, que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo. Esse livro que você mostrou, do Christian Barbosa, ele é perfeito, né? Ele tem a tríade do tempo, que é fantástico, que ele fala o seguinte: o que é importante, o que é circunstancial e o que é urgente. E aí a gente tem, você bem colocou, Carol, a gente tem uma palavrinha chamada não. E se a gente não tiver, se não der prioridade para os nossos sims, a gente precisa sim dar nãos para muitas pessoas, marido, filho, funcionário. Sabe por quê? Porque como a gente não é centopeia, nem polvo com várias mãos, nós precisamos delegar, nós precisamos descentralizar muitas vezes tarefas que podem ser feitas por outras pessoas. Porque as pessoas que são muito meticulosas no sentido de agregar tudo, gente, fica um peso tão grande que a pessoa não dá conta. E mais um adendo que eu queria colocar, Carol, é porque as pessoas não têm noção que, assim, eu tenho várias pessoas que convivem comigo que elas fazem MBA, fazem curso, elas colocam o tempo delas tão, tipo assim, preenchem esse vazio e esquecem do importante. Tá certo? Então, a gente é só para poder equilibrar o que é que eu posso fazer nessas minhas 24 horas, nesse dia da semana, que não vai prejudicar as outras áreas da minha vida. Então, mais uma vez, o bom senso é muito importante para a gente saber o que é que a gente pode realmente fazer com tranquilidade. E hoje nós estamos trabalhando o equilíbrio, qualidade de vida e a sustentabilidade pessoal, que tem tudo a ver com tempo. Pode fazer a pergunta, Carol. Então, assim, a gente fala da tríade do tempo, que tem a questão do que é urgente. Claro, na vida da gente acontecem coisas que tiram a gente do foco, né? O trânsito atrapalhou, né? A gente não previu. Foram coisas que saíram, né, da nossa alçada, do nosso controle, né? Porque a gente está tentando aqui fazer um planejamento, pensar naquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer. Mas às vezes acontece alguma coisa, né? A pandemia aconteceu, né? O Covid chegou, mudou a nossa vida de cabeça para baixo, a gente teve que se adaptar a essa nova rotina, e isso também demora um tempo, mas a maioria das coisas urgentes meio que atrapalha a condução, mas você apaga aquele incêndio, resolve aquele problema e continua fazendo as coisas que estavam programadas, que estavam planejadas, essas são as coisas importantes que ele coloca, porque foi você que escolheu. O importante é você também decidir, assim, juntar as coisas que são iguais. Categorize, que é uma outra coisa que a Thaís Godinho e o David Allen falam. Categorize. Se você vai para o médico e você sabe que vai ficar 1 hora esperando, então leia um livro que você precisa, né? Junta coisas que você pode combinar. Ligue para pessoas que você precisa ligar. Já que você está lá fazendo nada, vamos ligar. Fulano, tarará, tarará. Faz uma anotação, faz um resumo, faz um planejamento, enfim. Você junta 2 horários que hipoteticamente eram inúteis, e você consolida aquela ação que você queria fazer. Outra coisa que eles falam e deixam claro, a gente tem que ter tempo pra gente. Lembra da roda do equilíbrio que a gente tem que ter? A gente tem que ter tempo para trabalhar, a gente tem que ter tempo para se divertir, a gente tem que ter tempo pra família, a gente tem que ter tempo para tudo. E tem que lembrar de ter tempo pra gente, tem que ter essa liberdade pra gente poder escolher também fazer a unha, fazer o cabelo, sei lá, né? Ter um happy hour, porque a gente precisa tut, né, pra boate, né, Fábia, né? Tem uma musiquinha, porque senão a gente vira robô, e a gente não é robô, né? A gente precisa ter esse tempo. E tem também coisas que a gente precisa evitar, que a gente chama de circunstanciais. Sabe aquele momento que você pega o WhatsApp e fica lá horas e nem percebe? Ou então você entra na internet para procurar uma informação, aí uma puxa a outra e você perde o tempo. Ou então você vai conversar com uma pessoa e fica horas conversando com aquela pessoa. Tudo bem, é legal conversar com as pessoas, tudo, mas você tem que tentar evitar ao máximo perder, entre aspas, tempo. Então, por isso é legal quando você for fazer planejamentos do seu tempo, você tentar folgas, porque acontecem urgências e porque acontecem, né, esses ladrões de tempo aparecem. Então, você consegue administrar, esticar um pouco mais o tempo quando você tem
essas folgas, né? Essas reservas de tempo, vamos pensar assim, dentro da sua programação. E a Fábia começou a falar de uma coisa legal, que é uma agenda, um caderno, uma anotação, e você precisa confiar nessa ferramenta, é um sistema que você está aplicando. Então, se você está, de fato, anotando naquele caderno, anotando naquela agenda, você tem que usar. Você foi lá, anotou o que você tinha que anotar. Então, no dia anterior, você vai lá, revisa para ver se está jóia, usa durante o dia, né? Retroalimenta, né? Anota de novo, refaz as anotações, sei lá, que você precisa, para deixar tudo lá. Você não precisa confiar na sua memória, porque você... Ai, meu Deus, meu negócio quebrou. Você não vai confiar, né, na sua memória, você vai confiar no sistema que você criou. Seja anotando, seja colocando na agenda do Google, no celular, ou sei lá, outros aplicativos, tá? Que eu também vou dar algumas dicas aqui para vocês de alguns aplicativos. O que mais, Fábia, que você poderia nos falar aqui sobre tempo? Como administrar melhor o nosso tempo? Olha só, a gente tem que lembrar, né, que todos nós, eu esqueci um termo, qual a sua energia do dia, né? Nível e aí de o energia, interessante o autoconhecimento. Vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa diurna, eu acordo cedo, mas eu durmo cedo. Porque quando a Carol me conhece, porque nós somos sócias, amigas e tal, a gente sempre viaja. Quando chega 8 da noite, né? A Carol fica trabalhando até 3 horas da manhã. Eu preciso dormir. Por quê? Porque se eu não consigo funcionar à noite, no sentido de pensar e de criar. Então, o meu pico de energia é pela manhã, total, energia total, à tarde até umas 4, 5 horas. Depois disso, gente, vai caindo de uma maneira que eu preciso fazer alguma tarefa relaxante. E eu trabalho à noite, mas tem que ser uma leitura, eu escuto uma música, eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer para eu poder ir dormir tranquilo. Então, aqui fica uma dica para você, porque tem pessoas que não conseguem dormir à noite. Então, qual a sua energia nesses 3 turnos para que você coloque gás? Então, isso é uma dica bem legal, é o autoconhecimento. E aí, às vezes, uma dormidinha, né, para poder tirar um pouquinho do cansaço, para poder você voltar com mais força. E aí, Carol, eu vou dar um exemplo que serve também como dica, que é interessante. Eu estou fazendo uma casa que eu terminei um closet masculino e feminino. E aí é interessante ver essa dinâmica humana em relação à organização, que teve até uma pessoa que colocou aqui, como é que eu consigo organizar se meu marido desorganiza? Isso, a gente fala já sobre, né, bem interessante. E aí, olha que interessante, eu fiz um closet todo, ficou lindo, maravilhoso, e essa pessoa, ela tinha algumas providências a serem tomadas com roupas. Exemplo, ela não deixava na lavanderia as roupas mais finas, ela deixava pendurada antes da organização. E aí eu criei uma caixa para que toda semana a sua secretária pegasse essas roupas para poder lavar. E uma segunda caixa que eu criei, que era assim, Fábio, eu sempre tenho roupas para levar para a costureira. E aí eu criei uma segunda caixa. Olha que interessante. Como eu estou fazendo a casa toda, eu estou no quarto infantil. Quando eu cheguei lá, olha, eu sempre estou dando uma visitada no closet. E aí, por incrível que pareça, a caixa da costureira estava esborrotada de roupa. E aí eu perguntei para ela, fulana, por que é que está tão lotada essa caixa da costureira? Por que é que você já não colocou numa sacola para colocar no carro para levar para a costureira? Aí a resposta dela foi o seguinte, Fábia, é porque eu tenho coisas mais importantes do que levar para a costureira. E aí eu coloquei bônus e ônus. Né? Então, assim, nós escolhemos as nossas prioridades. Para mim, fica muito feio ver uma caixa bonita, lotada de roupas. Mas para ela, tá tranquilo. Então, a gente tem que saber o que é prioridade, até arrepia, né? E o que é decisões e ações. Porque a organização tem tudo a ver com foco, com ação e com providências diárias. Gente, porque nós sempre vamos ter tarefas, enquanto a gente respira, até o último dia de vida, a gente vai ter tarefas, isso é inevitável. Então, Carol, o que eu queria colocar aqui é assim,
Quando a gente faz esse checklist que você colocou, o que é importante, o que é urgente, e se a gente mensura esse tempo, com certeza vai dar certo. Agora, se você está baldeada, se você não utiliza nenhuma ferramenta, seja um papel, seja uma agenda física ou virtual, aí a gente fica meio perdida mesmo. Então, é mais ou menos isso, viu, Carol? E eu acho que além dessa questão da listagem das tarefas e de você fazer uma priorização, você tem que também fazer uma divisão. Como é que isso funciona? Para mim, é muito mais fácil quando eu faço blocos de atividades, né? Eu tenho o bloco da minha manhã, que eu levanto, como a Fábio falou, né? Tem um horário que você levanta e você vai fazer aquela higiene pessoal, né? Você vai tomar café, você vai fazer seu exercício, você vai no banheiro, vai tomar banho, vai trocar de roupa, vai se preparar para o trabalho, ou vai se preparar para o dia que você vai ter na sua casa, sei lá, né? Vai se preparar. Então, você tem um bloco, né? E normalmente Sim. eu faço por blocos porque aquela atividade se repete, né? Eu não vou fazer aquilo só naquele dia, eu vou fazer aquilo todo dia, mais ou menos no mesmo horário. Daí eu tenho um bloco de ações, sejam ações da minha casa, sejam ações do meu trabalho, sejam ações com a minha família, sei lá. Eu tenho um bloco de ações, ponto. E aí depois tem um bloco, normalmente, que é um bloco do almoço, que ou eu vou preparar o almoço e almoçar, ou eu vou sair para encontrar alguém, enfim, tem um bloco de almoço, que eu vou descansar, que eu vou escovar o dente, que eu vou tomar banho, sei lá. E daí eu vou ter outro bloco, ou mais de um bloco, tá? De atividades. E, gente, não precisa ser um bloco muito grande, não. Pode ser um bloco de 1 hora, um bloco de 2 horas, um bloco de 3 horas. E mesmo que seja blocos, assim, de horas, você pode fazer intervalos. É até bom que você faça. Para quê? Por exemplo, quando eu tô trabalhando, eu tô aqui trancado dentro do quarto, né? Ele tá aqui todo cheio de coisas para acústica, que agora eu tô até sem eco, né? Vocês estão me ouvindo bem, porque eu inventei um monte de coisas aqui, tem uma iluminação melhor. Então, eu tô aqui trabalhando, tô aqui gravando, tô aqui respondendo as pessoas, fazendo as consultorias. Mas eu tenho que ter uns intervalos para eu sair daqui, ir no banheiro, para eu sair daqui, abastecer minha água, para eu fazer um lanche, para eu ver como é que tá as coisas lá com meu filho na aula, com meu marido, para atender o telefone, para responder alguma coisa urgente. Então eu gasto, 15 minutos desses intervalos para poder fazer isso, até para não ser atrapalhada, né? Se eu tenho esse intervalo programado, eu sou menos atrapalhada, principalmente quando a gente está trabalhando. Outra coisa, aí tem um intervalo de almoço, de jantar, de encontro da família, tarará, e tem um bloco da noite, tá? Você pode também ter blocos de tarefas que são específicas. Hoje tem o bloco das tarefas da rotina doméstica, da limpeza, que é a grande tarefa. Vai trocar roupa de cama, lavar roupa de cama, tirar o lixo e lavar a louça. Então, você tem participação nesses blocos também. Você pode incluir essas tarefas ao decorrer, né, durante o seu dia. Então, assim, você tem que ser controlador desse tempo, você tem que planejar esse tempo, você tem que acompanhar, depois que você anotou, né, esse tempo, fazer uma nova avaliação. Se você não conseguiu fazer tudo nesse dia, então você tem que repassar essa ação para um outro dia, para um outro momento. Apareceu uma nova demanda, você tem que definir para onde ela vai. Então, por exemplo, eu faço atendimento físico, mas eu também faço atendimentos online, também faço lives, também faço cursos. Então, eu tenho horários que estão preenchidos. E quando alguém me pede alguma coisa, né? Carol, eu preciso marcar com você uma consultoria. Então, eu tenho alguns horários que já estão programados para eu poder fazer consultorias com as pessoas. Já tenho alguns horários que estão programados para eu oferecer para os meus clientes como dias de trabalho. Então, eu tenho que saber isso, né? Eu tenho que ter esse controle para poder oferecer para as pessoas, porque eu estou oferecendo o meu tempo de trabalho, que é o meu serviço. Eu não estou oferecendo uma caneta. Então, no meu caso, né, ou para o caso de qualquer profissional liberal, eu preciso ter controle desse tempo, quanto que vale esse tempo, né, para eu poder cobrar por ele, né, para o meu cliente. Isso é um dos métodos, um dos sistemas, gente. Tem o GTD, que é esse que eu falei, do Get Things Done, que você faz essa divisão. Tem a tríade do tempo, tem muitos outros, tem o Kanban, que também é bem legal, que você consegue controlar, que é o que a gente usa no Trello. O Trello é um aplicativo que a gente está usando agora, para fazer os projetos da gente, né, Fábia? É muito legal. Eu fazia com post-it, agora a gente faz tudo online, é muito legal, é gratuito, gente, que você coloca. E aí ele coloca o que você está iniciando
iniciando, o que está em espera, o que está em andamento, né? Em espera normalmente é o que está sendo feito por outras pessoas, né? O que está em andamento e o que foi finalizado. É maravilhoso, são colunas, vocês vejam, né? E aí você vai enfiando lá as ações, você pode colocar data, você pode colocar quem é que faz, né? Quem é responsável por aquelas ações. É valorizar realmente, Marcela, o tempo que a gente tem, porque é só 24 horas que a gente tem, a gente não pode também prostituir o nosso serviço, nem prostituir, digamos assim, falar mesmo do nosso tempo, porque o tempo é importante para mim, né? Eu tenho que aproveitar. Hoje, muitas pessoas falam do carpe diem, né? Vamos aproveitar mesmo a vida, vamos aproveitar mesmo o tempo que a gente tem, porque sabe-se lá quanto tempo que a gente vai ter, né? Outros programas que a gente usa bastante, já vou me adiantar, tá, Fábio? Aí a gente Fica à finaliza vontade. aqui. Tem o Evernote, que também é muito bom, ele é super completo, ele tem agenda, ele tem essa parte de cadernos para você fazer anotações, ele tem essa parte de compartilhamento de tarefas, né, controle de projetos, que é o que o Trello faz. Ele tem, gente, muita coisa, você pode sincronizar, o que quer dizer que você pode ligar ele com a agenda do Google, com o seu computador, com a sua nuvem, você pode arquivar lá fotos, né, você pode arquivar listas. É muito legal, é super completo, existem cursos específicos só para Evernote, e ele você pode sincronizar do celular, que eu estou falando aqui, com o seu computador, então ele é bem legal, ele é super importante. Outro recurso que você pode usar, que a gente já falou aqui, além da agenda física, né, agenda de papel, é o Google Agenda, ou qualquer outro sistema de agenda online, que fique, né, bem digital, né? Que fique na nuvem, que você pode acessar de qualquer computador ou de qualquer lugar, não precisa estar exatamente no seu computador, está acessível de qualquer lugar. E existe um outro que eu nunca usei, que é uma metodologia da Thais Godinho e do David Allen, que é o Todoist, que é uma versão, vamos pensar assim, do Evernote, que também é bem legal. Quem puder, também tem cursos específicos para essa plataforma. E aí, deixa eu falar sobre uma outra coisa que é bem legal, que chama mapa mental. Também existem muitos programas e existe esse sistema. O que é um mapa mental? Mapa mental nada mais é do que você pegar uma raiz, um tema, e aí vamos brincar aqui, lista de compras. E aí você vai destrinchar esse tema em subtemas, né? Então eu vou ter, vamos pensar que a minha lista de compras é o tronco da minha árvore. E aí eu vou ter braços na minha árvore que vão ser os subtemas, né? Secos, enlatados, carnes, material de limpeza, material de sei lá, higiene. E aí as minhas folhas e meus frutos são os itens que estão lá dentro, né? Digamos, o dos enlatados é milho, é atum, é sardinha, e aí eu vou colocar quantidades, é super legal, é uma metodologia muito legal para você fazer resumos de aulas, para você fazer resumos de livros, para você poder fazer resumos dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, é muito interessante. Conheçam essa metodologia, que é um outro sistema que a gente também pode usar, e existem vários, tem o MindNode, o XMind, o AnyMind, que tem vários outros programas que você pode criar lá dentro, mapas mentais. Eu esqueci de algum, Fábio? Tem mais algum? Eu acho que é isso, eu acho que você deu todos. É interessante. E aí, Carol, a gente também tem que entender o seguinte, eu sempre coloco, né, para minha cliente, para as minhas alunas, o seguinte, não vamos querer abranger tudo que a gente não vai conseguir, tá? Tudo isso que a Carol colocou são ferramentas que você pode testar para ver o que funciona com você. Se você não tem habilidade digital, que ainda está, né, engatinhando, uma folha de papel, um caderno funciona. Eu sempre gosto de dizer que a simplicidade ela é fantástica quando ela é bem feita. Tá certo? Então, não precisa ter grandes evoluções tecnológicas para você se organizar. Eu acredito que a simplicidade e o bom senso vai te levar, com certeza, a um resultado bacana. Eu vou dar um exemplo bem interessante na pandemia. Como a Carol colocou, ficamos de cabeça para baixo, que até hoje nós estamos de cabeça para baixo. E aí, eu vou dar um exemplo de banco, né? Muitas vezes, quando antes da pandemia, a gente precisava ir no banco, seja ele qual for, público ou privado, a gente levava mais ou menos meia hora, uma hora, esperando o gerente. E hoje a realidade hoje é que você leva no mínimo de 2 a 3 horas
para poder acessar o gerente ou a pessoa que está lá no banco. Então, tudo isso a gente tem que mensurar nessa pandemia o que é importante. E aí eu vou falar, Carol, aqui um pouquinho dessa organização da casa com esse tempo que a gente precisa ter em mãos, ter esse controle. Quando as pessoas dizem assim, eu sou muito desorganizada na minha casa, a primeira coisa, como coach residencial e como consultora que eu sou, eu pergunto assim, deixa eu dar uma olhada na sua agenda, no seu tempo. A pessoa fica desnorteada, né? A gente já comentou, mas é para que você consiga organizar a sua casa, você precisa saber quanto tempo você vai você tem disponível para organizar, seja uma gaveta ou seja um quarto todo. Então, é só para que a gente fique atento que a organização, ela tem tudo a ver com planejamento e ela tem tudo a ver com a administração do tempo. Então, é uma tríade, né, que a gente precisa entender a família. E primeiro você, porque quando você dá exemplo de disciplina, e aí, Carol, a organização também tem a ver com disciplina. Pontualmente, é interessante que tem pessoas que são tão desorganizadas no horário que elas chegam no compromisso meia hora depois. Por que é que não acordou mais cedo? Porque o trânsito, enfim, são várias desculpas que a gente tem que entender o seguinte, para você começar, e aí vai uma dica, né? O que é que você quer organizar na sua vida? É o tempo? Ok, e aí você tem que fazer o que a Carol falou. Você tem que pegar as áreas da sua vida e tirar tudo aqui da cabeça, distribuir inteligentemente, né, as suas atividades. Com isso, esse checklist, você vai poder definir o que você vai fazer, se é de manhã, de tarde, de noite, e qual dia da semana. Né? Planejar, né? Exatamente. Então, a dica que eu dou desse sentido é esse. Distribuir. E outra coisa importante, eliminar os excessos de informação. Quando a gente, e aí tem tudo a ver com os excessos, com os acúmulos e com os apegos do tempo, né? O que é que você está fazendo de errado com o seu tempo? Só você pode falar. Então é isso, Carol. Administrar, distribuir inteligentemente o seu tempo e eliminar os excessos e aquilo que incomoda. Então aí com certeza você vai administrar bem o seu tempo. E tem uma coisa muito importante que a gente também tem que falar, gente. A gente tem que fazer. A gente está planejando, a gente está colocando no papel, a gente está usando o aplicativo, mas a gente tem que fazer. Não é simplesmente colocar no papel, ficar lindo, né? Tudo planejado, tudo lá no planner, tudo lá na agenda. E se a gente não fizer? E se a gente ficar com preguiça? E se a gente ficar sentado no sofá? E se a gente decidir que agora, não, vou ver televisão? E aí? E aí seu sonho? E aí aquela tarefa? E aí as outras pessoas que estão te esperando? Vou ficar esperando. E o tempo, já era. Então, se você planejou, se você gastou tempo, se você, né, foi lá, fez, pensou, organizou, faça, que é uma outra coisa. Execute o que foi colocado. Né? Perca medo de ir atrás, de tentar, de fazer. Antes feito do que perfeito, né? Se você tem uma tarefa lá que é muito importante, que você nunca fez, tal, leia, estude, faça, busque, né? Até teste de uma vez, né? Que a Fábio falou, a gente tem uma noção do quanto tempo que a gente vai gastar. Às vezes eu não sei, então faça um teste para você ver quanto tempo que você demora para fazer alguma. A gente tem que ter noção, sabe? É meio clichê, mas a gente tem que ter noção de quanto tempo o tempo tem para a gente poder usar ele. A gente tem que sentir falta do tempo, né? A gente tem que sentir falta dessa história de, eu tô correndo. E a gente tá correndo não é porque o tempo começou a passar mais rápido. A gente tá correndo porque a gente acha que o tempo tá passando mais rápido, mas ele não tá. É a gente que tá desesperado, a gente que tem muita coisa para fazer, é a gente que recebe muita demanda para dar conta. Não, a gente recebe, a gente acha que tem que fazer muito, mas quem tem controle sobre as ações somos nós. A gente que tem que fazer essa administração, a gente que tem que fazer esse controle, a gente que tem que fazer essa divisão do que é importante e do que não é importante. Tá? E se a gente não fizer isso, não vai ter conta, não vai dar conta
de usar bem o nosso tempo. A gente tem que ter essa liberdade, gente. A gente tem que ter essa consciência, responsabilidade, mas também tem que ter essa liberdade, tá? E se você de fato, eu tenho que lavar a louça e deixar tudo pronto para amanhã. Não vou fazer porque eu tô muito cansada. Então, em detrimento da tarefa, você vai descansar, vai acordar mais cedo, talvez, no dia seguinte, 20 minutos, e vai fazer a tarefa que você não fez no dia anterior. Mas isso é uma questão de ajuste. E para tudo na vida existe ajuste. Lembra que eu falei? Eu não consegui dar conta daquela tarefa naquele momento, então eu vou passar para o dia seguinte ou para outro momento. Isso não é errado, isso é refazer o seu planejamento, né? Reestruturar, mas não tem problema. Você só tem que ter consciência de que isso está sendo, né, relocado, de que foi uma escolha que você fez, né, em função do seu cansaço, etc. Tem mais perguntas, Fábia? Porque eu não vi aqui, não. Eu vi só aquela questão da moça que falou do marido, né, que a gente ia comentar. E é justamente isso. Você tem que fazer o seu, você tem que dar o seu exemplo, você tem que motivar as outras pessoas e mostrar o quão importante é você conseguir fazer essa administração, esse planejamento e pedir para que as pessoas colaborem, porque você sozinha não vai dar conta de fazer tudo. Então, se seu marido foi lá e desfez as coisas, ou sua família e tal, você tem que pedir ou incentivar a colaboração, né, a corresponsabilidade deles com relação àquela organização que você fez. Perfeito. Não, eu estava só lembrando, né? Quando as pessoas dizem, minha vida é muito louca, eu fico enlouquecida quando as pessoas dizem isso, porque a vida não é louca, a vida é totalmente harmonizada, a vida é tranquila, você que faz a vida ficar louca. E aí se respeitar também, porque às vezes, mais uma vez, o autoconhecimento é muito interessante, porque cada um sabe o seu ritmo. Não adianta, por exemplo, a Carol é 480 volts. Eu sou 240. E aí, para eu estar no ritmo da Carol, eu preciso arrochar. E muitas vezes não dá, porque a Carol tem uma energia muito mais do que eu. E eu não tenho energia. Mas é a gente entender que como é no nosso profissional, e aí se aceitar. E aí, Carol, eu venho humanizando, né? É acolher, se perdoa, e a gente não dá para fazer tudo. Eu tenho um médico muito sábio, né, aqui em Fortaleza, que ele diz o seguinte: sempre vai ter tarefas para o outro dia. Calma. Se você não morrer, você vai fazer. Né? Então, a gente tem que ter esse alento no coração, que é tudo, se você planeja, e às vezes, né, Carol, nós precisamos de ajuda profissional. Eu, por exemplo, digitalmente, eu estou precisando da ajuda da Carol, de outra profissional, que é a Úrsula, para poder eu entender essa dinâmica. E a administração do tempo, nós que trabalhamos com produtividade, uma coach, uma personal organizer que trabalha com isso, é muito interessante, porque vai colocar o trem nos trilhos, porque muitas vezes está sem os trilhos, né, Carol? Então, a mensagem que a gente deixa, eu nem sei quanto tempo tem, viu, Carol? Que horas são? Tá tranquilo? Pode dar a sua mensagem final, Fábia. Pronto, então assim, a mensagem final é que tudo dá certo se você tiver uma coerência, se você tiver um planejamento e se você fizer um checklist de tudo aquilo que você precisa. Tira, como você bem colocou, da cabeça, plasma no papel e vai fazendo passo a passo. E aí as ferramentas, sejam digitais, que a Carol inclusive colocou aqui, elas são fantásticas. O Trello, para quem trabalha com várias pessoas ou sozinha, é um checklist maravilhoso para que a gente possa realmente executar o que precisa. Então é isso, dá certo. Tempo é o nosso melhor amigo e a gente não pode deixar que esse tempo seja sequestrado, roubado por outras pessoas ou atividades que não são importantes. É isso. Perfeito, perfeito. E, gente, somos nós que guiamos o tempo, né? Somos nós que fazemos o tempo, nós que controlamos o tempo. Eu tenho uma amiga que fala que há muito tempo a gente vem vivendo a vida como dá, né? As coisas vão aparecendo, a gente vai levando, e aí teve um problema lá na família dela, aconteceu um problema, e eles começaram a valorizar o tempo. A gente tem que fazer isso também. Hoje a gente tem saudade dos amigos, a gente tem saudade de ir a lugares, a gente tem saudade de ir no restaurante, a gente tem saudade de ir na praia. Então a gente tem que saber valorizar esse tempo,
sabe? Valorizar e estar presente, né? Não estar no celular quando você está com seus amigos, não estar fora, né, daquele momento, curtir o momento. Eu acho que é uma outra mensagem que eu queria deixar de importante. A gente tem tempo para tudo, a gente tem que administrar e a gente tem que viver aquele momento, né? A gente tem que fazer as ações e tem que viver os momentos também, que eu acho que é importante. Se vocês tiverem dúvidas, gente, coloquem, que ainda tem uns tempinhos, uns minutinhos. Enquanto isso, eu vou dar mais uns lembretes para vocês, né? Que a partir de quinta-feira, dia 13, começa o Conexão e Organização, tá? Vou botar o link aqui para vocês. Que é uma semana de lives que a gente vai fazer alternando aqui no Cara Organize e lá no Casa e Vida. Começa pelo Casa e Vida, então quinta-feira tá marcado, 20 horas, lá no Casa e Vida. A gente vai começar a semana falando sobre o mercado de organização, depois a gente vai falar sobre nichos de mercado, a gente vai falar sobre precificação, né, como cobrar, a gente vai falar quais são os primeiros passos para quem quer ingressar nessa área, que erros não cometer, né, a gente vai falar sobre várias coisas para quem está interessado ou quem está querendo tirar dúvidas sobre esse mercado, como que a gente trabalha, para começar a atuar, como empreender nesse mercado. Então, esse link é para vocês fazerem a inscrição, a gente vai informar todo mundo por e-mail, vai mandar lá no grupo e também pelo WhatsApp, né? Quais são os horários, quais são os temas e quando que a gente vai estar, né, fazendo essa chamada para todo mundo. Então participem, se conectem com a gente para conhecer mais da organização. É isso. E lembrar, né, que a organização, esse mundo que você está colocando, da conexão e organização, ele é fantástico, porque por mais que você não queira ser personal organizer para trabalhar, o auto personal organizer é fantástico, porque você vai entender como é a dinâmica por trás dos bastidores, como passo a passo de técnicas, dicas, e como é um bálsamo ao nosso coração, a gente entender a dinâmica da disciplina, de um passo a passo que vai melhorar a qualidade de vida sua, da sua família, da sua residência e do seu profissional. Então, vale muito a pena a nossa Semana da Conexão. Se você conhecer alguém que deseja, né, coloca aí o nosso link e a gente está aí a serviço para vocês. Então, é isso, Carol. Gratidão. Tirar nossa foto, né? Nossa foto. Vai, X. Nossa foto. Obrigada, gente, pela presença. Estejam sempre conosco aqui. E agradeço a todos os comentários, agradeço o carinho de todos que estão sempre aqui com a gente, viu? E até quinta-feira. A gente vai estar lá no Casa e Vida Sustentável. Um beijo. Até quinta-feira. Deus abençoe. Beijo. Gratidão.